Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Começa agora a Rádio Compartilhar. Um tempo de fé, oração e palavra de Deus para transformar a sua vida. Você é o nosso convidado especial. Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique conosco e seja fortalecido pela presença do Senhor. Com o apóstolo Heraldo Alves, da Igreja Somos Um, em Cristo Jesus, Rádio Compartilhar, levando esperança, fé e a palavra de Deus até você. Lá na beira da praia eu vejo Deus. Tudo que Ele criou é amor que se deu. O sol que se põe, a onda a rolar, céu estrelado a brilhar, é seu olhar. E no meio da paz que o mar traz pra mim, sinto a tua mão, Senhor, a cuidar de mim. Não importa a maré, não importa a dor, tu és o meu abrigo, o meu protetor. Como diz o Salmo, em tuas asas vou estar, seguro e amado, sem precisar temer. Lá na beira da praia eu vejo Deus, tudo que Ele criou é o seu amor. Cuida de mim, Jesus, cuida de mim. No teu salmo, no Anaquim, eu encontro a paz, enfim. O vento sopra suave, mensagem de paz. Tu conheces meu nome, o que meu coração faz. Caminho na areia, deixo pegadas assim, sempre ao meu lado, não me deixa cair. Teu cuidado é mais forte que qualquer temporal. Teu amor é verdadeiro, é leal e eternal. Eternal. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Cuida de mim, Jesus, segura minha mão, guarda o meu caminho, dá-me tua proteção. Mar, céu, terra e vida, tudo é obra tua, e eu sou teu Senhor. Lá na beira da praia eu vejo Deus, tudo que Ele criou é o seu amor. Cuida de mim, Jesus, cuida de mim. No teu salmo 90 eu encontro a paz, enfim. Lá na beira da praia eu vejo Deus, cuida de mim, Jesus, sempre.
Irala, iramana, iriandara, lavasandere, mandara, sorere. Não há quem eu queira mais que a ti, Jesus. Não há quem eu ame mais que a ti. Preciosa é pra mim a tua presença. Era, era, mana, ere, masorere, mamandara, basorere, devada, basorere. Ela mandara, la, mama, sorere, mama. Shikalarabasota mekanarabaso. Uriandalabala mandaralababababashi. Era masore, masore. Tua presença é real. Aqui neste lugar, a tua presença é real. Graça e paz, evangelista Eduardo. Deus abençoe você e toda a família, no nome santo de Jesus. Deus abençoe o povo de Osasco, Carapicuíba, Veloso, Guarulhos. Deus abençoe. Vamos de adoração e oração. A tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Renda-se a Ele. Ele é tudo que você precisa. Tua presença é melhor que a vida. Tua presença é melhor que a vida. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos: Santo,
junto com os querubins cantamos, Santo. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Pai. Tu és o Rei da Glória. Santo é o Senhor. Oh, Jesus. Ei. Santo é o Senhor. Visitando, Jesus. Visitando, Glória. Santo, 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 aleluia, Pai. Tu és maravilhoso. Glória. Glória, tu és poderoso. Esse é o meu respirar. Oh, Jesus. Esse é o meu respirar. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Jesus. Teu Santo Espírito Obrigado, Pai. vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti, Jesus. Eu nada sou sem ti, amado da minha alma. Eu perdido estou sem ti. Yerama sorere, yerama sorele mandore malayala, ye mandara vela maha, leha leha. Aleluia, Jesus. Leha ire vadai, serovadega lava sorere Vai tocando, mayela Espírito Santo. Levrai lavarizi babande Visitando, Pai, seu vadila mama povo. levadozai. Visita, Jesus. Toca da cabeça à planta dos pés, Jesus. Trazendo cura, Pai, nessa noite. Trazendo, Senhor, libertação. Tu és tudo Visita, Pai, as famílias. Da cabeça à planta dos pés, Jesus. amado. Quebra, Pai, todo laço. Quebra, Pai, toda maldição no mundo espiritual agora, Jesus. Quebra, Pai, todas as correntes.
toda dor de cabeça, dor nas pernas, dor na coluna, todo mal-estar, Senhor, enjoo, vai caindo por terra agora, Jesus, pelo seu poder. Que correntes, Pai, venha ser quebrada hoje, pelo seu poder, Jesus. Eu posso escutar, Pai, algemas sendo quebradas, Senhor, no mundo espiritual. Espírito Santo visita, vai dando livramento. Livra, Pai, o seu filho. Vai livrando, Pai, a sua filha de todo mal, Jesus. Vai livrando, Pai, com a sua glória. Vai livrando, Jesus. Vai quebrando as correntes agora, Senhor. Em nome de Jesus. Visita da cabeça, planta dos pés. Visita, Espírito de Deus. Visita, Jesus. Visita aquele que está fraco na fé. Traz, Pai, a alegria do seu Espírito, Senhor, nessa noite. Traz, Senhor, o vigor da adoração, da busca, Pai, da sede de orar, sede de jejuar, sede de ler a Bíblia, Senhor, das revelações, Pai, na palavra. Ilumina, Senhor, nossa mente a cada segundo, a cada minuto. Que o Senhor venha, Pai, curar aquele que está com caroço no corpo, que está, Pai, com câncer, que está, Pai, com algum caroço, Pai, na garganta, na cabeça, algum tumor, Senhor. Visita agora da cabeça, a planta dos pés. Vai trazendo, Pai, a cura pelo seu poder, Jesus. Vai trazendo a cura, Pai. Visita, Pai, aquele que está desenganado. Coloca, Senhor, as suas mãos poderosas. Visita, Pai, as famílias, as casas. Visita, Jesus, da cabeça à planta dos pés. Oh, Jesus, vai dando libertação nessa noite. Liberta, Senhor. Vai trazendo libertação. Espírito Santo de Deus, visita, Pai, os seus ministros, os seus sacerdotes. Visita, Senhor, com a sua graça. Visita, Pai, com a sua unção. Em nome de Jesus, Senhor. Vai caindo por terra todo o mal. Pelo seu poder, Jesus. Coloca as suas mãos aonde a minha não alcança. Porque Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vai colocando, Senhor, as suas mãos. Vai quebrando, Pai, todo o laço, Senhor. Pelo seu poder, Jesus. Mas que o Senhor venha, Pai, avivar, Pai, o seu filho, a sua filha. Trazendo, Pai, o avivamento da busca, o avivamento, Pai, de sentir sua graça, o avivamento, Pai, de sentir a sua presença de uma forma poderosa, o avivamento, Senhor, de sentir, Pai, a sua unção, o seu poder, em nome de Jesus, ó Pai. Que você venha, Pai, levantar para os seus ministros, levanta para os remanescentes que te busca, Pai, a sua face, Pai, em espírito e em verdade. A Bíblia diz, Senhor, que um certo dia Anani chegou lá em Jerusalém e falou, Pai, com Neemias, e ali trouxe notícias do que restava, do que ficou lá, Senhor, em Jerusalém. Então Neemias perguntou como é que estava o seu povo, como é que estava a história, como é que estavam os remanescentes. Ele falou, Pai, que estava, Pai, tudo quebrado, que estava ali, Pai, assolados, que estava ali, Senhor, quebrado, Senhor, que estava queimado, mas ali, Senhor, a Bíblia diz que Neemias, ele jejua e ora, ele jejua, Pai, e ora, ele jejua, Pai, diante da sua presença, em fervor, Pai, em clamor ao povo que precisava de uma restituição, que precisava das portas ser restauradas, dos muros ser restaurados, Senhor, de Jerusalém sendo restaurada. Eu te peço, Senhor, nessa noite, traz restauração sobre a vida do seu filho, da sua filha, tanto espiritualmente como materialmente, como, Pai, na área sentimental. Coloca, Senhor, as suas mãos, Senhor, sobre as famílias, traz cura, traz libertação. Alakamanosuri kamayasere. Espírito Santo de Deus, visita, toca onde eu não posso tocar. Vai além, Senhor, da minha voz, vai além, Senhor, das minhas mãos, vai além, Senhor,
A Bíblia diz, Pai, que um certo dia Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento ainda é o Senhor. Senhor, visita com a sua graça, abençoa, Senhor, o nosso ministério, abençoa, Pai, os pastores, os ministros, abençoa, Pai, a bispa, minha esposa, Senhor, coloca suas mãos, abençoa, Pai, os eventos, Pai, da igreja Somos Um, coloca, Pai, as suas mãos sobre aquele lugar, não somente, Pai, do nosso ministério, visita, Pai, o ministério dos seus filhos, Pai, dos seus pastores, dos seus diáconos, presbítero, pastores, apóstolo, bispo, Senhor. Vai colocando, Pai, as suas mãos sobre os evangelistas, diácono, cada líder, Senhor. Vai colocando, Pai, as suas mãos, ó Pai. Quebra, Pai, todo o laço, Senhor. Senhor, nos dê, Pai, autoridade. Nos dê, Pai, autoridade para poder ministrar. Nos dê, Pai, autoridade para poder pregar, Pai, a sua palavra viva. Senhor, os dias são maus, os dias são ruins, mas o Senhor, Pai, venha nos despertar, Senhor. Traz um despertar, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Porque nós queremos, Pai, buscar a sua face. Nós queremos, Pai, buscar a sua presença viva. Senhor, que nem o apóstolo Paulo falou, Pai, em uma das suas cartas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. Abençoa, Pai, a casa do seu filho, a casa da sua filha, o trabalho, Senhor. Aquele, Pai, que tem um negócio, Pai. Aquele, Pai, que é empresário, Senhor, coloca as suas mãos, faz prosperar. Tu és santo, Senhor. Coloca as suas mãos, Senhor, nessa noite. Vai abençoando com o seu poder. Com o seu poder, Jesus. Abençoa, 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 Senhor. Vai colocando as suas mãos poderosas, Jesus. Quebra, Senhor, todo o laço. Quebra, Senhor, toda maldição nessa noite. Mas que o Senhor venha, Pai, não há uma madrugada de bênção, de experiência contigo, Senhor. Nos leva, Senhor, nos níveis mais profundos. Abra, Senhor, nossa visão espiritual. Abra, Senhor, nosso ouvido espiritual, ó Pai. Abra, Senhor. Vai abrindo com a sua glória, com o seu poder, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, coloca as suas mãos sobre o Brasil, sobre a África, sobre a Argentina, sobre, Pai, a Bolívia, Paraguai. Visita, Pai, Israel, Cidade Santa, Senhor. Coloca, Pai, as suas mãos poderosas, porque Tu és santo, Pai. Visita, Pai, aqueles que estão no trabalho agora, que trabalham à noite, que está, Pai, no Uber, que está, Pai, na empresa, que é policial, que é médico, Senhor. Vai dando livramento, Pai, para os seus filhos. Coloca, Pai, as suas mãos, Senhor. Vai dando, Pai, a vitória, Jesus, a vitória sobre a vida dos seus filhos, Pai. Guarda, livra, Senhor. Guarda, livra. Guarda, Senhor, livra, 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 Pai. Aleluia, Jesus. Santo, poderoso Jesus. Santo, Santo, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Santo, Visita, Pai. Visita, Pai, as famílias. Visita, Jesus, com a sua graça. Oh, Jesus. Alakamanosuri kamaya série. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado, Pai, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelas lutas. Obrigado, Senhor, pelo melhor que está por vir. Obrigado, Jesus. Oh, Lakamanosuri kamaya série. Eu posso sentir, Pai, a sua presença viva. Eu posso sentir, Pai, a sua graça. Posso sentir, Pai, o seu amor, o seu abraço. Oh, Lakamanosuri kamaya. Visita, Pai, o seu povo nessa noite. Visita, Pai. Tira toda a opressão. Tira, Pai, toda a angústia da mente, do coração, toda aflição, Senhor, caia por terra. Oh, Jesus, toca, coloca paz no coração do seu filho, da sua filha. Aleluia, Jesus.
Tu és santo, Pai. Aleluia. Glória. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia, Jesus. Santo. Aleluia, nas maiores alturas. Glória, glória, glória. Lacamandossori Kamaya Série. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, visita as casas. Visita, Pai, aqueles que estão aflitos, Pai, nessa noite. Vai colocando paz. Vai colocando paz. Oh, Jesus, Tu és poderoso, Pai. Tu és santo, Pai. Aleluia. Tu és santo, Jesus. Visita, Jesus. Visita, Pai. Tu és poderoso, Jesus. Glória. Aleluia. A palavra de hoje, queridos ouvintes, saiu em Marcos, capítulo de número 5, que diz assim: e chegando do outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ao encontro do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem que, com o espírito imundo, o qual tinha em sua morada nos sepulcros, nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes presos com grilhões, correntes, e essas foram por eles feitas em pedaços, os grilhões e migalhas, ninguém podia amassar, e andava sempre, dia e noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Quando viu Jesus de longe, correu e adorou, clamando com grande voz, disse: o que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conte juro porque Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o seu nome, e lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogo-lhe muito que não envie para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entrásemos nele. Jesus logo lhe o permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Então a manada de porcos caiu ao precipício e derradeiro. Era mais quase de 2.000 afogaram-se no mar. A palavra conhecida que fala sobre um homem de Gadara, né, que o nome dele não aparece na história, mas é interessante que antes de Jesus chegar nessa província, né, nesse local, lá em Gadara, nessa cidade, a Bíblia diz que Jesus estava no deserto, pregando a mensagem, e mandou os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado do mar. E Jesus despedia da multidão. E nisso os discípulos foram em direção aonde Jesus tinha dado a orientação para chegar do outro lado do mar.
Mas sobreveio uma grande tempestade, e de longe Jesus via que os discípulos não chegavam até o local. Via que eles remavam e não saía do lugar. E nisso Jesus se despedia da multidão. Mas a Bíblia diz que o vento era contrário, para não deixar o barco chegar até o local que Jesus já tinha ordenado. O vento vinha, a tempestade chegou para poder querer impedir daquilo que Jesus já tinha ordenado. Vocês vai passar para o outro lado da margem, porque Jesus tinha uma obra para fazer do outro lado da margem. E quando veio essa tempestade e esse vento que impedia dos discípulos chegar até o local, a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. O que eu quero dizer para você, queridos ouvintes, que Jesus ele está no controle dessa tempestade, que Jesus está no controle do barco, que Jesus está no controle de tudo. Por quê? Jesus já tinha ordenado para os discípulos passar para o outro lado, mas eles remavam, faziam força e não conseguia, porque os discípulos só tinham somente a palavra de Jesus. Oh glória! Então ele estava indo, mas não conseguia. Aí Jesus falou assim: agora vou eu ir lá, vou pisar sobre as águas. Oh glória! Vou acalmar essa tempestade e vou entrar no barco e vamos junto. Você, eita glória! Receba essa palavra profética. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa tempestade. Jesus está contigo nesse seu barco, nessa sua guerra, nessa sua batalha. A Bíblia diz que Jesus acalmou a tempestade, acalmou o vento ao contrário e entrou dentro do barco. E eles foram para o outro lado da província e chegou até o local onde esse homem, que o nome dele não aparece na história, mas conhecido como um homem endemoniado de Gadara. Por que endemoniado? Porque era uma legião que estava sobre aquele homem, que a família não podia libertar, que os vizinhos do local não podiam libertar, ou as autoridades da época não podiam trazer a libertação para aquele homem. Mas a Bíblia diz que Jesus, junto com os discípulos, quando chegou do outro lado da margem, até o sepulcro onde aquele homem estava, que perdeu a identidade, que perdeu o nome, que perdeu a sua vida, que a Bíblia diz que ele subia nos montes, gritava, uivava, e ainda mais, ele se batia, pegava pedra, se cortava. Mas quando Jesus pisou no local, a Bíblia diz que aquele homem, mesmo endemoniado, prostrou e adorou Jesus. Mesmo com pouca força, prostrou e adorou. Porque chegou o dia da libertação daquele homem. Chegou o dia das correntes espirituais ser quebrada. Porque o texto diz que o povo amarrava ele com corrente e grilhões. E a legião era tão forte que quebrava, fazia em pedaços as correntes e os grilhões. Só que quando Jesus chegou, somente a presença dele, aquele que era forte, aquele que achava que era o maioral, teve que cair por terra e prostrar. Todas aquelas legiões de demônio que no olho físico não podia ver, que estava atormentando aquele homem, teve que se prostrar diante de Jesus. É por isso que o texto diz em uma das cartas que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará no céu, na terra e debaixo da terra, confessará que só Jesus é o Senhor. Oh glória! Então aqueles demônios teve que se prostrar, aquelas legiões de demônios teve que se prostrar na presença de Jesus e sair da vida daquele homem
pelo poder da presença de Jesus. Você não está só, você está com a presença de Jesus e Ele vai trazer libertação, porque hoje é noite de corrente sendo quebrada, hoje é noite de demônios caindo por terra, porque a porta que Deus abriu para você, queridos ouvintes, ninguém pode fechar, porque Jesus já tinha dado uma ordem para os discípulos: vamos chegar do outro lado da margem. Jesus tem um plano traçado para mim e para você, meu irmão. E não há demônio, não há barreiras que podem impedir o agir de Deus. Ele já tem um caminho com o seu barco, com o meu barco. Ele já tem uma rota para mim, para você chegar. E lá do outro lado a gente vai entender de tanto vento ao contrário, de tanta luta, de tanta guerra. Mas nós vamos sair vitoriosos, porque nós servimos um general que nunca perde uma batalha. Você serve um general que nunca perde uma batalha. O inimigo pode se levantar da esquerda, o inimigo pode se levantar da direita, de trás, da frente, mas nós não vamos ser atingidos pelo poder de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem foi liberto. Então Jesus devolveu para ele a honra. Quem sabe você perdeu uma honra. Quem sabe você perdeu a família, quem sabe você perdeu a identidade, mas nessa noite Deus manda te dizer, Ele vai devolver a sua honra, Ele vai devolver a sua identidade, Ele vai devolver a sua família e você vai voltar para os caminhos do Senhor, porque aquele homem ele queria entrar dentro do barco de Jesus depois da libertação. Aí Jesus falou: não, o seu testemunho vai ficar aqui, porque você vai ganhar muitas almas aqui em Gadara. Então, a partir daquele dia, aquele homem, ele virou um missionário lá em Gadara. Ele virou um pregador lá em Gadara. Ali em Gadara, o nome do Senhor foi glorificado através do testemunho daquele homem que foi restaurado pelo poder de Deus. O seu testemunho vai alcançar muitas vidas. É por isso que a luta é grande, é por isso que o vento é contrário, é por isso que vem tempestade, é por isso que muitas legiões de demônios se levantam contra a sua vida, contra a minha vida. Para quê? Para nos parar da missão de Cristo, que é o quê? Ganhar almas para o reino de Deus. Não para, continua, busca, louva ao Senhor, porque o nome do Senhor vai ser glorificado através do seu testemunho, através da sua pregação, através da sua oração. Não desista, continua. Jesus está no seu barco e você vai cantar o hino da vitória. Deus abençoe, queridos ouvintes. Mas quem anda com Deus encontra direção e alegria. Deus abençoe. Um abraço a todos, fica com Deus. Quando eu acordo já começa a batalha, a carne me... Deus abençoe no nome santo de Jesus. Um abraço a todos, fica com Deus. Jesus te ama e Ele pode mudar a sua história.